Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos tratar sobre categoria, a categoria do membro. Entre aqui no menu Membros, Cadastros, Categorias. Essas são as duas categorias, membro e congregado, que vem padrão depois que você inicia o sistema. É importante, vamos entrar aqui na categoria Membros, é importante você entender algumas informações aqui dentro da categoria. A primeira é o tipo, principal ou outros. Essa questão do tipo está relacionado ao fato de que tem algumas igrejas que gostam de cadastrar pessoas que não são efetivamente membros. Aquele membro com a carta de transferência, que entrou na igreja por algum motivo, desde que seja por batismo, por aclamação, mas que ele é uma pessoa, por exemplo, que a gente chama de congregado. Ele está envolvido na igreja, mas não é membro. Então eu usaria outros. Mas o principal é para definir o tipo de membro na essência da palavra, membro mesmo, registrado como membro. Eu posso definir uma cor para essa categoria, o nome dela, no caso aqui é membro. Aqui são as permissões para todos os membros dessa categoria. Então, por exemplo, todas as pessoas da categoria membro vão ter acesso a nova solicitação e novo pedido de oração. E aqui você tem os usuários que têm permissão para fazer alguma coisa nessa categoria. Se você deixar em branco, significa que qualquer usuário, desde que tenha permissão geral de edição de usuários, de membros, ele pode cadastrar um novo membro, alterar, excluir nessa categoria. Mas se você vier aqui e adicionar, vou colocar aqui, por exemplo, que gestor pode criar e editar, mas de repente não pode excluir, por exemplo. Tá? Não vou fazer isso agora, mas é só para você ter uma ideia de que é possível você organizar para que determinados usuários possam ou não editar, criar e excluir membros dessa categoria. Vamos agora aqui para outra categoria, que é a categoria de congregado. Aqui em congregado, já está na categoria no tipo outros, ou seja, são pessoas que não são membros efetivamente. Algumas pessoas trabalham, algumas igrejas trabalham ainda assim, com uma opção de tipo outros, amigo. Esse amigo aqui seria uma categoria que não é nem evangélico, mas que ele frequenta as reuniões de célula, ele frequenta às vezes a classe da escola dominical, ele ainda não tomou uma decisão, mas ele frequenta determinadas atividades da igreja. Então, nesse caso, eu vou marcar aqui para a categoria amigos, que ele pode fazer, por exemplo, isso aqui. E vou salvar. Então, ele passa a ter agora essa configuração aí. Perceba que sempre que for outros, ele vai ficar vazado. E sempre que for membro, ele vai ficar preenchido. Então, vamos recapitular. Membro é membro mesmo, com carta de transferência e tal. Congregado aqui, ele está trabalhando com a ideia de que são pessoas cristãs já, são evangélicas, mas ainda não trouxeram as suas cartas, transferência, etc. E o amigo, aquele que não é evangélico ainda, que tem frequentado, que ainda não tomou a sua decisão, mas que tem uma certa simpatia, está envolvido e assim por diante. Essa forma de você organizar as categorias ela é muito interessante, porque você pode, por exemplo, colocar as crianças aqui, em congregado, quando a criança é filha de membros da igreja. Assim você passa a ter o histórico dela durante toda a vida dela dentro da igreja. A categoria é muito interessante para você abrir espaço para novas pessoas e para novos registros e você perceber quem está envolvido. E você pode criar um foco, por exemplo, dos pastores trabalharem em cima dos congregados para se tornarem membros e em cima dos amigos para se tornarem congregados e assim por diante. Aqui na tela, no dashboard principal, depois você vai começar a perceber a igreja dividida por categoria, aqui, ó. E aí você vai conseguir perceber que, de repente, você tem 500 membros e 450 são membros mesmo,
tantos congregados e tantos amigos. Mas você também pode optar por não cadastrar congregados e amigos no sistema. Bem, amados, essa aí é uma visão geral da categoria do ADN Membros. Um abraço.